Bom, vamos lá, continuando o nosso estudo a respeito de Paulo. Ele havia sido expulso pelo pai de casa e se encontrava agora numa das cavernas do Monte Tauro. Ele caminhou por uma tarde inteira e foi parar em uma das cavernas utilizadas pelo homem no Monte Tauro, lá no período paleolítico. E estava ali a refletir sobre a sua vida, sobre os episódios vividos. Desde o encontro com o mestre, ficou cego, não foi recebido na sinagoga de Damasco. O amigo Sadoc, o amigo de infância dele, o repudiou. Depois, pelos conselhos de Gamaliel, em Palmira, se internou no deserto, se submetendo a uma. Ele refletindo lá no Monte Tauro, no fim de tarde. Se internou no deserto, viveu ali a estudar o Evangelho e as rudezas infinitas da vida. Muitas noites foram noites efetivamente angustiantes, verdadeiros pesadelos significativos, em que ele se via em Jerusalém assinando sentenças iníquas e as vítimas reclamavam dele, e quando as vítimas se aproximavam dele, se afastavam, infinitamente assustadas, porque o rosto de Saulo parecia um rosto monstruoso. Aí nós lembramos dos livros de André Luiz que falam a respeito disso, né? Então ele estava com a postura de um rosto monstruoso, e ele percebeu isso nos sonhos. Depois, a confiança em Jesus o impelia a progredir, sempre lembrando também de Estevão e de Abigail, sempre lembrando da noiva, nunca dela se esquecia. Depois que saiu de lá, voltou para Damasco, foi novamente repelido. Seguiu para Jerusalém na esperança de encontrar alguma compreensão. A irmã já nem na cidade estava. Foi embora envergonhada da ordem de prisão contra ele próprio. Depois foi na casa do amigo de infância Alexandre, mas também foi repelido. Buscou a casa do caminho e acabou numa pensão. Somente depois recebeu o auxílio de Pedro e percebeu a infinidade da elevação espiritual de Pedro, muito elevado pelos conselhos extremamente sábios e profundos, e de lá veio para Tarso. Porém, não foi recebido em casa nem pelo próprio pai e se encontrava nessas reflexões. Ele parecia, na sua visão, num abismo profundo. E quando ele se deu conta, já era noite alta. As estrelas do céu do Oriente já apareciam e uma brisa suave passava na sua face incandescente. Ele procurou umas pedras ali para dormir e repousar o corpo. Fez uma oração. E aí ele parou de chorar. Fez uma oração e parou o choro. E dessa oração ele teve a sensação de que era atendido por forças espirituais que estavam aplacando as dores da alma. E de repente ele foi levado para uma linda campina, na qual as estradas eram efetivamente muito belas, com flores luminescentes. E lá ele percebeu, ouvia sons, né, parecendo harpas e alaúdes, de uma beleza espiritual muito grande, a harmonia musical. E ele próprio se sentiu extremamente feliz, muito ágil, naquele local magnífico. E de repente ele percebeu que alguém se aproximava de mansinho, bem de mansinho. E daí a um tempo, quando percebeu,
era Estevão e Abigail, que estavam ali presentes, porém, muito mais belos, muito mais jovens, com roupas brilhantes, mais branca que a neve, com uma roupa perispiritual extremamente magnífica, e ele se pôs de joelho a soluçar e a chorar. Aquele choro não era só um choro da mágoa em função do abandono do mundo, mas também em função do agradecimento a Jesus, sempre pródigo de proteção e de carinho. Os irmãos vinham, Estevão e Abigail, socorrê-lo nas suas dificuldades e pôs-se a chorar de joelho. E Estevão se aproximou, Saulo, por quê? Porque choras? Levanta-te, Saulo. E ele então se colocou de pé. Abigail, mas por que choras quando apenas as tarefas se iniciam? Por que choras? Então ele de pé se levantou, mas continuou a chorar, né? Ele teve uma vontade de abraçar Estevão, de beijar as mãos de Estevão, na verdade, de lhe pedir perdão. Mas quem se aproximou, muito efusivo, lhe deu um abraço carinhoso, foi Estevão. Ora, Saulo, que é isso? Não te prendas ao passado. Na terra, quem está isento de erros? Só Jesus foi efetivamente puro. E depois observou Abigail e Estevão, né? Ele sorrindo, uma generosidade, um amor infinito de ambos. E ele percebeu que Abigail estava mais bela, mais formosa do que nunca, e não se pôde furtar aos pensamentos de homem. E ele desejou, então, ter com ela um lar na terra. Percebeu que poderia ter tido com ela um lar na terra. E ela captava todos os seus pensamentos, se aproximou, apertou a mão calejada da vida dura no tear, no deserto, e disse: Saulo, nós sempre teremos um lar. O lar será o coração de todos aqueles em quem encontrarmos no caminho. Todos serão nossos filhos, aqueles em que Jesus nos legou. Os filhos do Calvário estão em todo lugar à nossa espera. E ele guardou a profundidade daquela advertência, daqueles ensinos, e ela continuou: mas Saulo, por que estás desanimado? E a gente lembra do Evangelho. O desânimo é uma falta, né? E Abigail diz: por que estás desanimado? A tarefa apenas começa. Deus, para os nossos antepassados, era o Senhor dos exércitos, o dono do ouro e da prata. Mas para nós, Deus é um pai. Para nós, Deus é pai. A fé se mostrava para os nossos antepassados na postura de sacrifício, vivido aquele sacrifício em busca de uma recompensa material. Para o Evangelho, a fé é ativa. Nós temos que trabalhar. Diz Abigail: mesmo que o mundo inteiro te abandonasse, a felicidade está no coração fiel a Deus. A paz é o resultado do trabalho, da obediência e da confiança em Deus. Isso é a paz. É ela dizendo para ele, né? Quando tu derramares a última gota da posca dos interesses terrenos, dos pensamentos terrenos, Deus te encherá o espírito de uma claridade imorredoura, de uma claridade imortal. E as palavras de Abigail produziam efetivamente uma transformação positiva no Saulo. Ele guardava fundo no seu coração e se sentiu muitíssimo melhor.
Ele se sentia um pouco angustiado porque ele tentava falar, mas as emoções vividas daquele momento lhe impediam qualquer manifestação, tanto no diálogo com Estevão quanto com Abigail. Ele não conseguia se manifestar. As emoções positivas eram tão elevadas, ele se sentia num mar de oceanos de felicidade que era impossível que ele se manifestasse. Então, sim, ele jamais agora se entregaria ao desânimo. Ele há pouco estava se considerando num abismo, mas agora ele jamais se entregaria ao desânimo. As palavras de Abigail calavam fundo no seu coração. Ele trabalharia por Jesus durante toda a sua vida, em qualquer lugar, sob quaisquer circunstâncias. Jesus se sacrificou por nós e ele iria entregar a sua existência inteira a Jesus. Mas aí ele pensou, mas não ia ser fácil. E os homens? Os homens não têm interesse, na verdade, não têm interesse na luz. As sinagogas, elas combatem umas às outras, e a própria igreja do caminho repele o gentil, se submete à circuncisão, se aproximando do farisaísmo, onde a liberdade, onde a esperança que Jesus desejou construir no mundo. E ela diz, Saulo, estás a reclamar cooperadores que possam trabalhar contigo, ao teu lado? Mas Jesus não esteve. Os apóstolos somente concordaram com Jesus depois da ressurreição e do Pentecostes. Alguns o traíram, dormiram ou fugiram. Concorda você e trabalha. A ascensão para Deus se dá através de planos sucessivos infinitos. E esses planos, nós os atravessaremos sozinhos. Nós atravessaremos esses planos a sós. Concorda você e trabalha. Lembra da porta estreita e segue em frente. Quando Jesus achar oportuno que te conceda trabalhadores que possam concordar contigo em nome dele, ele os trará. E realmente Saulo se sentia embevecido com as palavras de Abigail. Não conseguia se manifestar pelas emoções vividas e teve a visão na sua retina a respeito do futuro da sua vida, dos seus trabalhos espirituais. E aí pensou, mas a grande pergunta, como triunfar? Como trabalhar sem observar os sacrifícios? E era a grande pergunta, como triunfar? Como cumprir esse planejamento? E Abigail lhe diz, Saulo, é necessário para o triunfo que nós doemos. É necessário dar. Jesus deu tudo o que podia ao mundo. A nós, deu a compreensão das nossas fraquezas para que nós compreendamos e entendamos as fraquezas alheias. E aí os irmãos, já vão se despedir. Estevão lhe dirige um olhar extremamente generoso de despedida e Abigail lhe aperta as mãos e já se distancia num determinado aceno. Mas Saulo quer eternizar aquele encontro para ele. Ele queria ficar eternamente naquele encontro. Então ele começa a alinhavar uma quantidade infinita de perguntas a respeito das suas necessidades espirituais para prolongar o máximo aquele encontro divino, aqueles minutos finais do encontro divino. E ele pergunta, mas como compreender perfeitamente os ensinos de Jesus? E Abigail
espontaneamente, extremamente amorosa. Diz a ele: ama. Sim, 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 sim. Ela estava certa, era necessário amar. Mas como aprender a amar? Jesus dizia efetivamente que nós devemos amar até os nossos inimigos, mas isso é muito difícil. Como conquistar essa capacidade evolutiva? Trabalha. Sim, sim, sim. Havia se internado no deserto pelo trabalho, trabalhou mais de 1000 anos consecutivos. No entanto, quando saiu de lá, voltou para a vida social, todas as oportunidades estavam fechadas, as portas estavam fechadas. Como solucionar essa questão? Como trabalhar se as portas estão fechadas? Espera. Sim, sim. A esperança sempre esteve presente em sua vida e saberia esperar a oportunidade dada por Jesus para lhe servir ao máximo. Mas como servir aos homens? Mas como conciliar? O homem não tem interesse. As sinagogas digladiam, a igreja do caminho se aproxima do farisaísmo. O homem não tem interesse. Como conciliar as verdades de Jesus com os interesses do homem e os interesses mundanos? Era necessário e o faria. Iria amar, trabalhar, esperar, mas como? Diante dos homens. Perdoa. Perdoa. E o espírito dela se esvaneceu como uma bruma ao vento e se foi. E ele ficou ali sem uma capacidade de refletir a respeito do encontro efetivamente envolto num êxtase espiritual. Ainda ouvia as harpas e os alaúdes divinos e foi trazido então de volta à terra. E sentiu novamente o leito rochoso. E acordou. E observou o céu, agora de uma forma muito diferente. Sim, existiam outros mundos como a Terra. E os outros seres podiam, os desencarnados, os sem corpos, amparar. E não havia ninguém na Terra que estivesse deserdado. Concluiu que os piores homens, mesmo os solitários, olha o que ele faz a inferência. Como está julgando a si mesmo? Porque ele pensa, os piores homens podem estar sozinhos no mundo, mas não estão abandonados por Deus. E então demorou muito a pegar no sono e efetivamente depois recordou. Quando acordou, era noite, já era manhã clara, mas totalmente revigorado, de ânimo refeito, iria seguir à risca o conselho de Abigail: ama, trabalha, espera, perdoa. Refletiu muitíssimo, depois comprou para si um tear, e ele, que em Tarso era conhecido como atleta e intelectual, em pouco tempo passou a ser conhecido como humilde tapeceiro, fazendo uso do tear. Essa informação causou profundo desgosto ao pai, que foi se internar numa propriedade próxima do rio Eufrates para morrer na companhia de uma filha. E ele ficou ali por 3 anos, sendo um exemplo de humildade, um exemplo de trabalho, à espera da oportunidade de Jesus para testemunhar o Evangelho no mundo. Que Jesus nos abençoe.